Boa noite, irmãos, boa noite, amigos, graça e paz, em nome de Jesus. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Convido a você nesta hora para se acomodar na sua residência. Chame a sua família, chame seus filhos, seu esposo, sua esposa, né? E vamos dedicar um tempo ao Senhor. Deus tem uma palavra especial para nós nesse tempo e quero que você possa estar se acomodando, né, estando aí reunido agora com a sua família, da melhor forma possível, seja no celular, seja na televisão, mas que esteja sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Esteja todos abençoados, vamos todos ser abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã Alessandra vai estar orando para nós assim louvarmos ao Senhor e também fazermos uma reflexão na maravilhosa palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Amém. A paz, Senhor, querido irmão. Eu vou estar lendo o texto de 2 Crônicas 7, versículo 14, onde o Senhor nos deixa uma promessa. E ele diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Pai querido, Pai amado, diante de Ti, Senhor Deus, nós estamos. E nós, Senhor Deus, dizemos a Ti, Senhor Deus, que somos esse Teu povo, Senhor, que o Senhor separou para Ti, Deus. Nós, Senhor, nessa hora, Senhor, queremos pedir perdão a Ti, Senhor Deus, por nossos pecados, Senhor, por nossas falhas, Senhor, omissão, Deus, por nossa angústia descontrolada, Deus, falta de esperança em Ti, Senhor, falta de fé, Senhor, desânimo, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor, dessa forma assim, Senhor, confessar os nossos pecados diante de Ti. Porque, Senhor Deus, nós queremos, Senhor, ter mais confiança em Ti, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, lançar diante de Ti, Senhor, toda a nossa aflição, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que temos feito que não tem agradado a Ti, Deus. Porque nós entendemos, Senhor Deus, que no confessar, o Senhor vem e restaura, Senhor, a terra do nosso coração, a terra do nosso país, a terra, Senhor Deus, que o Senhor tem dado ao homem, Deus. Nós rogamos, Senhor Deus, dessa forma o Teu favor sobre nós. Ouve, ó Deus, o Teu povo, Deus, que nesse tempo tem Te clamado intensamente, Deus, por misericórdia, por livramento, para que o Senhor nos livre de todo mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, Deus. Venha a nós o Teu reino. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Pai, assim como ela é feita no céu, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o pão de cada dia, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus. Abençoa, Deus, as muitas famílias, Senhor Deus, que agora, Senhor, têm estado desempregados, Senhor. Deus, nós pedimos, Senhor, Teu favor, Deus. Tua palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão, Deus, e que não venha ser neste dia, Deus, que o justo vai mendigar o pão, mas que o Senhor possa, Senhor, saciar o Teu povo no meio do deserto. Que o Senhor venha trazer água abundante, Senhor. Caminhe sobre os ermos, Senhor. Caminhe sobre os ermos. E que o Senhor venha saciar os sedentos, Senhor Deus. Porque isto é promessa Tua, Deus. Isto é promessa Tua. O Senhor disse que não nos deixaria só. O Senhor disse que não nos deixaria sozinho, Deus. O Senhor estaria conosco continuamente. E é fiado, Senhor Deus, nas Suas misericórdias, nas Suas promessas, Senhor. Que nós lançamos, Senhor, a nossa petição, a nossa súplica a Ti, Deus. O livro de Crônicas, Senhor, ainda diz, Senhor, que Tu
escolheu, Senhor, o templo para estar, colocando ali os seus olhos, Senhor. E hoje o templo é o nosso coração. E nós pedimos, Espírito Santo, olha para nós, Senhor, esquadrinha os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há no teu povo algum caminho mau. E purifica-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor, a esperança. Renova-nos, Senhor, o Espírito, Senhor. Renova-nos, Senhor, Deus, a fé em Ti, Senhor. O amor por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, Deus, na Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, desanimar. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão desanimados nesse tempo, Deus. Faça-os, Senhor, novamente levantar suas mãos e declarar com seus lábios que não há outro Deus. Não permita que os meus irmãos fiquem olhando as circunstâncias. Não permita que os meus irmãos fiquem dando ouvido, Senhor, às notícias, Senhor. Porque as notícias, Senhor, nos entristecem mesmo, Senhor. É só mal sobre mal, Senhor. E não há esperança. Mas nós queremos nesta hora, Senhor, declarar, Senhor, que nossa fé e a nossa esperança estão em Ti. Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. E de lá nós não queremos tirar, Senhor. Porque, Senhor, nós queremos andar segundo a Tua palavra e não diante das circunstâncias, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor. Salva o Teu povo. Abençoa a nossa nação, Senhor, nesse tempo, Deus. Que a Tua verdade, que a Tua justiça prevaleça. Abençoe, Senhor Deus, todo o governo, Senhor, todo o executivo, todo o legislativo, toda a Câmara, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor Deus, todas as autoridades constituídas, Senhor, sobre o nosso país, Senhor. Deus, abençoa, desfaz, Senhor Deus, toda intriga, toda corrupção, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos declarar que o Brasil é do Senhor. Tu és soberano, Deus. Tu és soberano, Senhor, sobre toda a hierarquia política do nosso país, Senhor. Nós ainda declaramos, Senhor, que agindo o Senhor, quem poderá impedir? E nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos nesta hora, Senhor. E nós rogamos o Teu favor, Senhor, que o Senhor venha abençoar este povo, esta nação, Senhor Deus, que tem uma promessa de uma abundante derramar do Teu Espírito Santo, Deus, sobre nós, Senhor. Nós levaremos, Senhor, a Tua palavra a todo mundo. E nós ainda esperamos, Senhor, por esse cumprimento, Senhor. Porque o nosso desejo, Senhor, é que a Tua palavra venha a ser conhecida, Senhor Deus, sobre todos os 4 cantos da terra, Senhor, para que todos possam saber que só o Senhor é Deus. Amém. Em nome de Jesus, abençoa nossa nação. Abençoa, Senhor, os países, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor. Todos aqueles que têm sofrido, Senhor, com a morte dos seus parentes, nós pedimos, Espírito Santo, consola, conforta e nos prepara, Senhor, porque dias ainda, Senhor, mais difíceis virão, mas nós queremos declarar que a nossa fé está em Ti, assim como a nossa alegria e a nossa expectativa de futuro, porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Assim nós louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você abrace a pessoa que está do seu lado aí. Está dentro de casa? Pode, né? Dê um abraço, diga assim, vamos cultuar o Senhor junto. Eu quero te convidar a ficar de pé também, se você estiver na sala da sua casa, ou se você estiver em qualquer outra área aí, na varanda. Fique de pé. Vamos cantar ao Senhor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Nós temos um Deus que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Nossa esperança é Ele. Vamos declarar isso. Eu tenho um Deus que não vai me deixar essa luta me matar, desespero me tomar. A expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das tuas mãos. Vou declarar isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.
mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, declare isso assim. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, nós temos um Deus que Ele cuida de nós, que Ele nunca nos desampara, que nós confiamos, a nossa esperança está nele. Aleluia! Segure na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, e declare bem alto, com fé, que você tem um Deus, que nós temos um Deus, que nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Aleluia! Vamos declarar. Eu tenho Deus que não vai me deixar, essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle aí está na palma de tuas mãos. Diga meu choro, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia, me alegrarei, Senhor, em
Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar no texto, 1 Samuel, que antecede o grande momento da unção do rei Davi, como um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus já estava preparando aquele povo, já estava ensinando coisas preciosas. Mas essa canção mostra que a adoração de Davi, mesmo sendo falho, era um homem que adorava o Senhor e foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Alguém que teve algumas virtudes, e uma delas é reconhecimento, de reconhecer, a facilidade de reconhecer que quando ele desobedeceu a Deus, ele viveu dias terríveis, de angústias, ao ponto de perder a alegria da salvação. Mas ele, como exemplo de adorador, aquele que procurou adorar o Senhor em espírito e verdade, nós vamos, como ele nesta noite, pedir perdão também, conforme a irmã já orou, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha nos tratar nesse tempo, que nós possamos ter o desejo de ser achado pelo Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos fazer esta oração. Oh, meu Deus. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Pode mão no seu coração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, mas me dá um coração como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, amém. Que a minha alma, que a sua alma cante ao nosso Senhor, amém. Deus abençoe. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 12, em nome de Jesus.
quero dar uma palavra de incentivo a você sobre a maratona bíblica, onde Deus, nesse tempo que permitiu passarmos por essa pandemia, eu creio que Ele já cuidadosamente preparou esta maratona bíblica, assim também como o propósito de oração em ordem alfabética, desde as 6 horas da manhã até a meia-noite. Procure, em nome de Jesus, se abastecer desse tempo, por favor, tá bom? Temos ouvido tantas coisas, visto também, existem algumas incertezas, mas nós podemos ter uma certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas, e como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, todavia você possa se alegrar no Senhor. Amém? Vamos ler a palavra, apenas um versículo. 1 Samuel, versículo 24. 1 Samuel, versículo 24. 1 Samuel fica logo depois aí de Ruth, né? Ruth depois de Juízes. Todo mundo afiado, eu tenho certeza, creio em nome de Jesus. Você que ficou para trás ou desanimou, por favor, né? Ainda há tempo. Nós temos ainda até o final do ano para cumprir essa maratona. Com certeza, é um propósito do Senhor nós estarmos mergulhando mais na palavra santa e poderosa, viva e eficaz. Diz assim, então, o versículo 24 de 1 Samuel, capítulo 12. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Ainda uma outra versão, com algumas mudanças, né, de palavras, mas que é fiel à mensagem, diz: temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Pense em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Que coisa linda, que coisa tremenda. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer agora pela oportunidade, pelo privilégio de estar com meus irmãos aqui, alguns no templo e outros em casa, e aonde esta palavra chegar, ó Deus, eu quero em nome de Jesus te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor fale ao meu coração, porque estou desejoso de ser ministrado mais uma vez pelo Teu Espírito, que é santo, que é poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, por favor, Pai, estamos sendo tão desafiados nesse tempo, mas, ó Deus, ainda que nos falte água, nos falte o alimento, ó Deus, não nos falte a presença do Senhor. Cantamos isso tantas vezes, Pai, e agora estamos diante de uma situação que não temos a certeza das questões materiais no amanhã, nas próximas semanas, nos próximos meses, mas uma certeza nós temos é que o Senhor está no controle e o Senhor cuida de nós em toda e qualquer situação, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa palavra faz parte de um discurso do profeta Samuel. Eu intitulei essa reflexão como excelentes atitudes para a vida de qualquer ser humano. Eu poderia me dirigir aqui à igreja, não à estrutura, não o templo, mas aqueles que já reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu abro aqui o leque para falar a todas as pessoas, a todos, independente de credo, independente de religião. Eu quero falar sobre atitudes necessárias para a vida do ser humano, não é? E eu encontrei ao longo deste capítulo 12 de 1 Samuel coisas fantásticas. O livro de Samuel, tanto o primeiro quanto o segundo, ele traz coisas tão maravilhosas. Continua aí a história
do povo de Israel, mesmo depois de uma parte conquistada, né, por Josué e Caleb, mas a gente vê que a conquista ela vai sendo, né, parcial, e muitas coisas acontecem, e aqui nesse texto algumas particularidades, né, chamam a nossa atenção. E quando Samuel é então profeta, o homem de Deus da ocasião, aquele que anunciava os desígnios divinos, que predizia ou prediz acontecimentos por inspiração do Senhor, ele é então representante de Deus naquela ocasião. Ele está aqui agora finalizando o seu discurso nesse versículo que nós lemos. Mas no começo e antes desse, alguns acontecimentos são evidentes aqui. Muitas coisas estão fora do controle do homem, não é? Mas não fora do controle de Deus, porque Deus está no controle do Senhor de tudo, e ele permitiu que Saul fosse rei de Israel, porque o povo escolheu, o povo queria um rei. Lamentavelmente, o povo não entendeu que naquele momento Deus queria ser o rei deles. A mensagem de Deus era que o povo tivesse tendo um relacionamento íntimo, de obediência, e desfrutasse das maravilhas do Senhor. Mas conforme essa fragilidade humana que vai se arrastando de geração a geração, não diferente nesta época, eles insistiam em ver um homem, em ver alguém no poder. A gente tem essa necessidade, né? Parece que de colocar alguém no poder, de dar alguém a poder, e talvez poder esse que eles nem sabem lidar com eles. A gente vê ao longo da história o povo, nós fazendo péssimas escolhas. E a vontade permissiva de Deus aqui foi que Saul fosse então levantado, né, rei de Israel. Lembrando que a vontade de Deus era que o povo tivesse um relacionamento direto com ele. E então Samuel questionava Deus, inclusive, por isso, mas Deus fala com o próprio Samuel: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Se assim eles querem, faça tudo o que eles estão querendo. Deus é detalhista em dizer desta forma: Samuel, não é assim que eles querem? Então faça tudo que eles querem. E assim Deus permite que Saul se tornasse o rei de Israel. E eu observo que Saul, ele tem qualidades, ele tem, potencial, ele tem temor a Deus, mas eu e você conhecemos o final da história. Ele desobedece a Deus, e com isso Deus fala para Samuel então levantar um novo rei, e este sim segundo o seu coração. E então a gente conhece bem a história. Saul contrata o serviço de Davi, filho mais novo de Jessé, e desfrutou dos dons de Davi, um homem escolhido de Deus, com dons. E aí então, depois essa história muda totalmente, porque Saul começa a perseguir Davi. Mas eu quero voltar o seu pensamento e a sua atenção para a primeira figura aqui, que é a de Samuel, porque Samuel está durante todo o capítulo 12 desse seu primeiro livro, discursando. E o discurso, ele é uma exposição de um raciocínio, ou do raciocínio assim conduzido. Então, é diferente de falácia, diferente de qualquer tipo de murmuração. O discurso, ele tem uma propriedade. E então, este homem, esse grande profeta do Senhor, ele começa o seu discurso falando a todo Israel: fiz
que o que pediram e lhes dei um rei. Ele já começa dizendo: olha, eu fiz o que vocês pediram, e vocês pediram um rei, e eu dei um rei a vocês. Então, a gente vê que Samuel escolhe obedecer a Deus contra a sua própria vontade. Ele então atende à vontade de Deus de escolher um rei para aquele povo. E aqui ele está fazendo seu discurso de despedida. Está próximo de Samuel cumprir a sua missão. Logo depois desse episódio, não muito longe deste capítulo, a gente vê ele preparando Davi e depois ele morre. Mas ele aproveita aqui para perguntar ao povo se ele havia falhado, se havia mentido, se havia corrompido, e o povo diz que não, que ele foi íntegro e fiel. O versículo 4 de 1 Samuel, diz que o povo então responde a pergunta que Samuel fez. Ele no versículo 3 faz essa pergunta, e o povo no versículo 4 responde: não, Samuel, o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Porque naquele momento, eu imagino o profeta querendo achar a culpa nele pela desobediência do povo, pela murmuração do povo, pela insistência do povo em querer servir a um homem, ao invés de servir a Deus. Claro que ao longo da história Deus levanta homens para guiar o povo, mas nesse momento da história Deus pedagogicamente quer ensinar ao povo que a presença dele era suficiente. Como um dia Paulo questionou Jesus, e muitos foram os questionamentos de Paulo, até que Jesus falou assim: ô Paulo, a minha graça te basta. E quem não se basta com a presença de Deus, vai continuar sempre procurando um refúgio. Só que é uma perda de tempo, porque por mais que a gente procure uma referência humana, por mais que a gente procure um propósito, a principal escolha do ser humano é servir a Deus e depender somente dele. Então, este homem de Deus, esse homem levantado por Deus, está em crise, e no seu último discurso ele pergunta ao povo: poxa, será que eu errei? Será que eu falhei? Será que eu me corrompi? E o povo diz que não. E essas duas palavras me chamam a atenção: a questão da integridade e da fidelidade de Samuel. Como excelente representante de Deus, Samuel permaneceu fiel ao Senhor, inclusive Deus o recomenda atender o pedido do povo, conforme nós já falamos. Porém, Samuel, em sua despedida, está ensinando e está alertando o povo de Israel do grande erro, do grande equívoco que foi pedir um rei, quando Deus sempre cuidou e supriu todas as necessidades do povo. O povo ainda não reconhecia o cuidado, a soberania e o amor de Deus. Deus, desde Abraão, principalmente quando sendo guiado por Moisés no Egito, Deus ali cuidando milimetricamente de cada detalhe, mas o povo ainda desobediente. No versículo 12, 1 Samuel, também no capítulo 12, diz: no entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor seu Deus já fosse seu rei. Deus já era o rei daquele povo, mas quando o desafio veio, o medo deles enfrentarem o rei de Amon fez com que eles implorassem a Samuel um rei. E aí o versículo 13 continua dizendo: pois bem, aqui está o rei de vocês, que vocês mesmos escolheram, vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhece que o Senhor é teu Deus.
Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Então, Deus é um Deus pedagógico. Nós vemos os detalhes ao longo da história, e aqui, não diferente de muitas ocasiões, o povo de Israel está com medo do rei de Amon, e então pede um rei para poder protegê-lo, poder orientá-lo, abrindo mão da soberania do Deus Criador de todas as coisas. Versículo 20 ainda diz assim: não tenho medo, disse Samuel. O profeta continua ali amando o povo, continua cumprindo a sua missão, independente da incredulidade do povo, independente da desobediência do povo. Samuel ainda insiste, dizendo: olha, não tenho medo, certamente agiram mal, não passa a mão na cabeça. Ele diz: vocês agiram mal, vocês desobedeceram, vocês abriram mão de Deus, mas agora sirvam o Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Ele aproveita nesse último discurso para dar, sabe, aquela última chance, porque ele está discursando, está finalizando o seu discurso. Dali para frente ele já vive outras situações, até ungir Davi rei e cumprir sua missão, né? Mas ele ainda ensina o povo sobre a obediência. No versículo 23, antes do que nós lemos, diz ainda assim: quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. A vontade de Samuel, em determinado momento, era, deixar o povo de lado. Mas ele entendeu que a missão dele não era para agradar o povo, mas sim agradar a Deus. Então ele se mantém fiel e diz que certamente não pecaria contra o Senhor. Ele entendeu que muito mais importante do que ter um compromisso com pessoas é ter compromisso com Deus e obedecer a Deus, custe o que custar. Até mesmo quando nada estava favorável a ele. Ninguém obedeceu a ele conforme deveria ter obedecido, mas ele, em obediência a Deus, continua ensinando o que é bom e correto, diz a Bíblia Sagrada. E no penúltimo versículo do seu discurso, foi o que nós lemos, ele diz: temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. É isso que eu quero enfatizar com os irmãos agora. Somente temam o Senhor. Somente temam o Senhor. Primeira coisa importante, primeira atitude excelente para a minha vida, para a sua vida, é temer ao Senhor. Temer a Deus é respeitá-lo, é adorá-lo. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã. Nós temos um rótulo de sermos um país cristão. Muitos dizem ser cristãos. O mundo, nós temos muitas nações que se dizem ser cristãs, mas o discurso está bem distante da prática. Nós estamos há muitos mil anos depois disso, mas cometendo o mesmo erro deste povo. Falta temor, queridos. Está faltando temor para o mundo, está faltando temor para a humanidade, está faltando temor para o Brasil. Temor não é ter medo.
Claro que se aplica também dentro de alguns contextos, mas o verdadeiro significado de temer a Deus é respeitá-lo e é adorá-lo. O Salmo 25, versículo 14, você deve ter recebido aí no seu WhatsApp por uma linha de transmissão essa semana. Esse versículo diz assim: o Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina sua aliança. Quando nós temos temor a Deus, nós temos a certeza da sua amizade. Você tem pensado sobre isso? Quem é o seu melhor amigo? De quem você tem sido o melhor amigo ou melhor amiga? A palavra diz que o Senhor, Ele é amigo daqueles que o temem. Se você tem temor a Deus, você tem a amizade de Deus. Não é qualquer amizade, é a amizade de Deus. Por isso, Samuel está mais uma vez insistindo com o povo, e a palavra se aplica hoje à humanidade, a esta nação. Temam a Deus, adore-o, respeite-o, e aí nós teremos o que? A garantia da sua amizade. Mas eu quero fazer uma pergunta para você refletir, e não é uma acusação, porque eu também preciso refletir sobre essa pergunta. Será que eu realmente tenho tido temor a Deus? Será que realmente nós temos o devido temor a Deus? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque a segunda atitude excelente para a vida que eu vejo nesse texto, nesse versículo, é, além de temer, é servir a Deus. Como servir a Deus? Servir a Deus, você pode ter inúmeras respostas para essa pergunta, mas eu quero afirmar que servir a Deus é viver o Evangelho, pois quem vive, prega. A melhor forma de falar é viver. A melhor forma de falar, de expressar, é viver, é testemunhar. Servir a Deus também é uma forma de cooperar para a expansão do reino dele. Mas o que nós temos visto por aí é a propagação e a expansão do reino humano, do reino do homem. E é tão fácil compreender o porquê do caos no mundo, o porquê que a humanidade está no caos. Apesar de ser muito complexo isso, nós podemos resumir nesta resposta: falta temor e falta serviço ao Senhor. Hebreus 12, 28, 29 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Presta atenção, o reino de Deus, ele é inabalável. O reino do homem, o reino humano, ele é abalável, ele se abala. Mas o do Todo-Poderoso, ele é inabalável. Praga alguma chega até ele, doença alguma chega até ele, terremoto algum chega até ele, guerra alguma chega até ele, porque o reino de Deus, ele é inabalável. E ainda diz a palavra, após entendermos isso, após receber o reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Aleluia! Deus, ele é fogo consumidor. Por isso nós precisamos ter temor a ele, por isso nós precisamos servir somente a ele. A quem você tem servido? Estamos em casa, confinados. Muitos estão sem condições de servir
Há muitos outros deuses. Pensava eu, e só abro um parênteses aqui, sem nenhuma crítica, mas você percebeu que até o futebol parou? Já pensou na parte econômica do que esse esporte faz e pode ser que ainda fará economicamente? Todas as nações praticamente do mundo, está tudo parado. Está tudo parado. E aí, eu tenho feito essa pergunta a mim nesse tempo. Eu tenho pedido a Deus para Ele me ensinar o que Ele quer me ensinar, o que Ele precisa me ensinar, o que eu preciso aprender nesse tempo. E olhando para esta maravilhosa palavra de Samuel, do profeta, que é representante de Deus naquela ocasião, que se assemelha muito com a nossa ocasião, com os nossos dias. Olha o que está acontecendo politicamente com a nossa nação. Passam tempos e tempos e as coisas parecem que totalmente desajustadas. Será que o homem, será não, tenho absoluta certeza disso, que quando a gente olha para as campanhas eleitorais ao longo desses anos, a cultura é idolatrar o homem, é colocar o homem como solução dos problemas, independente dos lados, independente das escolhas. Tinha um grupo, havia idolatria, esse grupo entrou um outro, há idolatria, é inevitável. Eu tenho muita reserva em ficar levantando bandeira de homem, porque todos são falhos, mas o único reino inabalável é o reino de Deus. Sua Bíblia fala, sua história está aí para comprovar, e nós estamos aqui diante de uma história, né? Um livro histórico, trazendo história para esses dias, né? Onde, se ela for vivida por nós, ela se tornará muito relevante, porque essa é uma atitude necessária para a humanidade, para a igreja. Está faltando temor na igreja, está faltando servir a Deus com alegria dentro da igreja. E aí, a irmã Alessandra leu aqui antes de orar: se o povo que se chama pelo meu nome. Cadê o povo que se chama pelo nome do Senhor verdadeiramente? Não só da boca para fora, mas vivendo. Porque muito mais do que falar é viver. Servir a Deus não é falar, servir a Deus é viver. Tantas motivações, publicações nas redes sociais, as que dão mais ibope são fofocas, são intrigas, são brigas. Você posta um versículo bíblico, 2 curtidas. Você bota uma foto da Bíblia, 1 curtida, 3, 4 curtidas. Mas você bota uma briga política, infinitas curtidas, milhares curtidas. Você bota qualquer tipo de outro assunto. Nós temos motivações que muitas vezes são incontroláveis. Pessoas que ficam sem controle, totalmente levadas pelas suas emoções. Eu falo isso não com pretensão de acusar ninguém, porque eu também sou assim. Porque assim é a nossa natureza, assim são as nossas emoções. Se nós deixarmos, nós somos enganados por ela. O que eu estou querendo passar para você aqui é um princípio bíblico que foi abandonado, que foi esquecido. E por isso, assim como este povo aqui sofreu a consequência, nós também iremos sofrer. Não é porque Deus castiga, é porque os desígnios, os propósitos dele foram abandonados. E desde o momento que nós abandonamos, nós teremos consequências pelo abandono
a Deus e pela desobediência a Ele. Então, o recado de Samuel nesse discurso, e propriamente no versículo 24, tão curto, mas de tanta riqueza, ele diz sobre a importância de temer a Deus, de servir a Deus e de ser fiel a Deus. Seja fiel, seja fiel. Somente temam o Senhor. Olha aí, versículo 24 de 1 Samuel 12. Somente. Ou seja, basta temer a Deus, ter prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Temer a Deus. Se isso acontecer, somente termos temor a Deus, servi-lo, porque o versículo diz: somente temam o Senhor e o sirvam fielmente. Não é servir de qualquer maneira, não é servir do seu jeito, não é servir do meu jeito, não é servir do jeito que nos agrada, mas é servir a Ele fielmente, conforme os seus princípios, conforme os seus valores, doa quem doer. E não adianta depois vir com sacrifício, vir com holocausto, vir com falsa adoração, porque lá na frente nós vemos nesse mesmo capítulo, se eu não estou equivocado, versículo, não é nesse capítulo, mas está aqui pertinho. Eu não vou citar não vou citar a referência para não errar, mas está aqui bem pertinho desse texto, quando o Senhor usa Samuel para dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. O povo achava que qualquer erro diante do Senhor bastava apresentar um holocausto, fazer, algo para oferecer ao Senhor. E aí a gente vê isso se inclinando para a idolatria, se inclinando para rituais, costumes que até hoje prevalecem. Mas a essência desse ensinamento é melhor obedecer. Sempre será melhor obedecer a Deus. Seja fiel, povo. Seja fiel. Samuel está aqui insistindo: temam o Senhor, sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Sejam fiel. Fidelidade a Deus de todo o coração. Tente encontrar tempo para ler a Bíblia, o versículo 2. Concentre-se no que Deus está dizendo naquele versículo, naquela palavra, naquele ensinamento. Ore a Deus. Ser fiel de todo o coração é você investir tempo com Deus. Tem gente que acha que é perder tempo, mas com Deus a gente nunca perde tempo. Sim, a gente investe, a gente ganha tempo. E existem muitas coisas sabotando o nosso tempo, roubando o nosso tempo, mas agora nós não temos essa desculpa, Estamos parados, estamos em casa, estamos confinados, o mundo todo parado. Alguns estão aí, os profissionais da saúde, da segurança, se revezando, se movimentando, mas em grande parte a humanidade está parada. E aí, será que você não tem um tempo para ler a Bíblia? Eu vi uma imagem essa semana na internet que achei muito interessante. Uma pessoa lendo a Bíblia sozinha no sofá, e uma cadeira do lado, um computador e várias pessoas, e ali aquela pessoa lendo a Bíblia, com uma reflexão: quantos poderiam estar fazendo isso, ao invés de estar dando atenção às más notícias, e que não tem faltado nesses dias, más notícias. Cuidado com isso, cuidado com as suas emoções. Eu ouvi relatos de pessoas que estão escondidas embaixo da cama, com síndrome do pânico, com medo, apavoradas. Pessoas graduadas, doutores. Mas agora a gente vê que todos estamos iguais. Essa situação nos igualou, assim como a cruz. Assim como a cruz. Tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco. Todo mundo igual. Para fazer a gente refletir
Que tipo de vida nós estamos vivendo? Que atitudes de vida nós estávamos tendo? E aqui o ensinamento são atitudes excelentes, que é de temer a Deus, que é servir a Deus e que é ser fiel a Deus. Aprender algo bem simples. O que? O amor que resiste ao tempo, à distância, às doenças, à falta de dinheiro, à falta de conforto, mas jamais sobreviverá à falta da verdade. É importante refletir sobre a importância da fidelidade e entender que quando há amor, ela se torna um prazer e nunca um sacrifício. Deus quer falar com as famílias. Deus quer falar com os pais, com as mães, com o marido, com a esposa. Quando a nossa desculpa era que nós não tínhamos tempo para Deus, Ele permitiu que isso acontecesse para que você agora pudesse ter tempo para Ele. Eu estou tendo tempo, mais tempo, para ler a Bíblia, para orar. E não é possível que a gente saia disso tudo da mesma forma que a gente entrou. Essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim. Será que eu serei o mesmo depois disso tudo? Será que o mundo será o mesmo depois disso tudo? E aí, quando a gente vai para textos escatológicos como o de Apocalipse, eu fico me perguntando, meu Deus, está tudo tão presente. Será preciso acontecer mais o que para as pessoas se voltarem para Deus? Em nome de Jesus, ore pelo país, ore pelos países. Deus permitiu também, nessa situação, nós olharmos para homens com seus intelectos privilegiados, para estruturas que até então gozavam de muito poder, de muitas riquezas, totalmente sem saber o que fazer, inseguros, variando em suas decisões. Isso mostra que o homem, ele varia. Tudo varia, menos Deus. Deus continua sendo o mesmo de ontem, hoje e será eternamente, porque o seu reino é inabalável. Deuteronômio 32:4 diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é Ele, ou melhor, Ele é. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32:4 e contemple esta palavra dentro desta afirmação que nós fizemos de que nós precisamos ser fiel a Deus. Essa fidelidade que Samuel está pedindo ao povo, essa fidelidade que ele está alertando ao povo para ter diante de Deus, para com Deus, não sendo redundante aqui nos meus mas é isso que ele está pedindo. Seja fiel, sirva a Deus com fidelidade, ao mesmo tempo que ele está ensinando a importância do serviço, de servir a Deus, de depender de Deus, de ser servo do Senhor. Ele também está ensinando a importância de ser fiel, porque Deus é rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. 2 Timóteo 2:11-13, é uma variedade, é uma riqueza a palavra do Senhor, vai no Velho, vai no Novo Testamento. Aqui é uma epístola paulina, diretamente a um jovem líder espiritual, quando ele diz aqui, o apóstolo Paulo a Timóteo: esta palavra é digna de confiança. Pode acreditar, Timóteo, pode se firmar nela. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis,
Ele permanece fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. Você compreende isso? Que Deus, ele não vai negar a ele mesmo. Ele é. Quando Moisés queria entender um pouco de Deus, ele falou assim: Moisés, eu sou que sou. O eu sou te enviou. Então Deus não tem variação. Deus é. Ele não vai mudar porque eu mudei com ele. Ele não vai mudar porque você mudou com ele. Ele não vai mudar porque a humanidade não crê nele. Deus não muda. Deus é imutável. E aí eu me lembro mais uma vez daquela frase que eu já usei inclusive numa camisa, que não dá mais em mim, né? Mas já deu um dia. Deus sem você é Deus, mas você sem Deus é nada. Eu sem ele, eu não sou nada, mas ele sem Felipe continua sendo Deus. Ele é. Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Tessalonicenses 3:3, a palavra é direcionada a um jovem líder, mas é também direcionada à igreja, à eclésia. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Segura a onda, igreja, segura a onda, fique firme, porque Ele é fiel e Ele vai fortalecer todos que assim permanecerem fiel a Ele, e vai guardar do maligno. O maligno não vai tocar em nós. Último lugar que eu aprendo com Samuel no final do seu discurso é: pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Levem em conta, sejam gratos, agradecidos, pratique a gratidão. O que você tem feito nesse tempo? Será que você tem olhado para o tamanho da pandemia? Será que você tem olhado para a crise financeira que está chegando mais uma vez? Será que você tem olhado só para a tempestade? Samuel está dizendo ao povo que, ei, lembrem das coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Quem foi que cuidou de vocês lá no deserto? Quem foi que livrou vocês de Faraó? Quem é? Quem foi? Esses caras aqui, sabe, conheciam a história dos seus antepassados. As citações aqui sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, sabe, eles já, sabe, eles conheciam. Nós também conhecemos. Nós também conhecemos. Mas insistimos em pensar em coisas ruins. Insistimos em pensar só em problemas. Mas a palavra nos intima: poxa, tenham temor a Deus, respeite-o, sirvam, seja fiel a Ele, e lembrem, pensem em Deus e em suas maravilhas. Esse é um excelente exercício para este tempo. Se você não fizer isso, você pode adoecer emocionalmente. Você pode ficar totalmente descontrolado. Muitos estão falecendo, e você pode observar aí as notícias, não é do Covid-19. Já percebeu as notícias sobre a quantidade de pessoas infartando? Pessoas aí tendo AVC. Claro que em grande parte já tinham diagnósticos, tinham tratamentos, mas a verdade é que, diante de uma situação como essa, se você não estiver equilibrado, se você não estiver depositando a sua confiança em Deus, nesse que tem no controle de todas as coisas, cujo seu reino é inabalável, você pode ser abalado emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. Isso aqui, ó, é falho. O índice de pessoas que adquirem diabetes, ficam aí, sofrem de pressão alta, em grande parte a origem é por questões emocionais.
Claro que existem situações, né, patológicas, mas em grande parte são por questões emocionais. Sabe por quê? Porque muitas vezes não pensam em Deus e nas suas maravilhas, mas ficam pensando quase 24 horas, ou se não até dormindo, sonhando só em desgraça, só em coisa ruim. O que você tem falado nesse tempo? Quando você liga para alguém, você ora agradecendo a Deus por mais um dia de vida, ou você fala mais da pandemia, da quantidade de mortos, ou das vidas que foram livradas? Um exercício que eu tenho feito todos os dias é orar: Senhor, obrigado por mais um dia. O Senhor cuidou de mim. Cheguei ao final de mais um dia. Obrigado. Mas também tenho evitado as notícias ruins, porque eu não sou super-herói. Eu vou ficar abalado também. E aí, se eu ligo a TV, o que dá ibope, e hoje eu falei uma palavra até um pouco forte, porque assim eu conheço um pouco. Está aqui meu amigo, irmão Jabas, aqui comigo nessa transmissão, e eu creio que ele não vai deixar eu mentir. Essa área da comunicação, ela é regada de fofoca, ela é regada de más notícias, porque as más notícias dão ibope, e mais do que as más notícias, mentiras. Em quem acreditar? Na imprensa brasileira? Difícil. Na imprensa mundial? Totalmente contaminada, totalmente persuadida por interesses econômicos, por poder, ganância. A Bíblia fala sobre isso. O amor ao dinheiro é o princípio dos males. E a humanidade continua. Em meio à pandemia, estão discutindo questões, sabe, de poder, de política, quando o amor deveria estar sendo distribuído. O amor de Deus, os princípios da palavra. Samuel insiste com este povo: por favor, entenda isso, queridos, é um profeta no final de um discurso. É a figura de Deus. Samuel é a figura de Deus. Será que o Senhor não está no final do seu discurso para a sua humanidade? Porque a volta de Jesus está próxima. O discurso de Deus para esta geração está acabando. E semelhante a este discurso, que era o final, era o último discurso, diz a Bíblia, de Samuel, eu não vou afirmar isso, mas pode ser que essa pandemia seja um dos últimos discursos de Deus. 1, 2. Como assim, pastor? É a vontade permissiva de Deus, porque se Ele permitiu, Ele está querendo falar algo. E aí, semelhante a esta palavra, é inevitável nós não reconhecermos que falta temor, falta servir a Deus de verdade, ser fiel a Deus de verdade e pensar nas coisas agradáveis e maravilhosas que Ele fez por nós e Ele faz por nós. Considerem. Existe uma versão que usa: pensem em todas as coisas maravilhosas, mas outros que dizem assim: considerem as coisas maravilhosas. O que você tem considerado nesses dias? Se você fosse escrever um livro da sua vida, será que neste livro teria mais coisas ruins, notícias ruins ou coisas boas? Mais uma vez eu me lembro da história de Joãozinho na escola. A professora pedindo lá aos alunos para fazer uma redação, e agora os alunos estão aí, né? Cheio de tarefas online, cheio de trabalho, de prova. Imagina aí a professora chegar de forma aí online, usando a tecnologia, e pedir para você fazer uma redação. Faça, ou então quando você voltar desse período, faça uma redação do que você viveu nesse período de confinamento. E aí você vai lá e só fala de desgraça. Morreu tantos nos Estados Unidos, tanto na Itália, tantos no Brasil, tantos na China, tantos. Em momento algum você fala assim: Deus me livrou. Deus curou um senhor de 94 anos. Deus livrou assim, assado. Olha, eu ouvi falar lá no país assim, assado, que teve lá uma grande cura. Mas provavelmente as pessoas vão investir mais tempo em contar as desgraças e as mortes.
E aí, naquela redação, Joãozinho recebeu uma seguinte direção da professora: escrevam de um lado da folha sobre Deus e do outro lado sobre o diabo. E aí aquele papel ficou ali sendo preenchido por todos os alunos. Todos os alunos fizeram a redação da forma que a professora pediu, com exceção de Joãozinho. De um lado eles escreveram sobre Deus e de outro lado eles escreveram sobre o diabo. Todo mundo entregou, mas Joãozinho ficou por último. A professora, intrigada, pergunta: Joãozinho, por favor, Joãozinho, por que você demora tanto escrevendo aí? Todo mundo já entregou a redação e você ainda não. Professora, calma, estou terminando. E Joãozinho olhava para o teto, Joãozinho se emocionava. Joãozinho estava ali contando as maravilhosas experiências com Deus. Até que quando ele entrega a redação, esgotado o tempo, a professora olha lá de um lado e vê sobre Deus, e do outro lado, sobre Deus. Ela pergunta: Joãozinho, o que deu em você, Joãozinho? Por que você não fez da forma que eu pedi? Eu pedi de um lado sobre Deus e do outro lado sobre o diabo. Joãozinho, que tem resposta para tudo na ponta da língua, diz: professora, me desculpe, professora, mas eu escrevi sobre Deus de um lado e sobre Deus também sobre o outro lado. E por quê? Porque eu não tenho tempo para gastar com o diabo. Com quem que você está gastando o seu tempo? E aí eu falo gastar porque tem muita gente gastando o mesmo tempo quando poderia estar aproveitando o tempo. Aproveitar o tempo nesse momento é ler a Bíblia, é orar, é pensar nas coisas boas e maravilhosas de Deus. Eu anotei aqui 30 fatos de Deus, 30 realizações de Deus, no passado e no presente, e com certeza será no futuro, que prova que Deus não falha, nunca falhou e jamais falhará. E eu encerro lendo essas 30 citações, ou melhor, 30 fatos de Deus. Deus te adora como filho, Deus te conforta, Deus te dá confiança, Deus te liberta, Deus te tranquiliza, Deus te dá a vida eterna, Deus te perdoa, mas é necessário arrependimento. Deus te livra do pecado, Deus te satisfaz, Deus te oferece graça, Deus te guia, Deus pode curar seu corpo e sua alma, Deus preparou um lugar no céu para você, para mim. Deus ajuda você, Deus envia o Espírito Santo, Deus te dá esperança, Deus te dá uma identidade em Cristo, Ele intercede por você. Jesus morreu por amor a você e a mim. Deus te dá alegria, Deus completará a sua obra em você, Deus te concede um lugar na família dele, Deus te deu um espírito de poder, Deus supre suas necessidades, Deus te proporciona descanso, Deus te manterá seguro, Deus te oferece a salvação, Deus valoriza você, Deus te dá forças, Deus te recompensa. Apenas 30, mas poderíamos aqui falar de muito mais fatos suficiente para você pensar nele e em suas maravilhas. Eu encerro lendo Provérbios 16:3. Confie ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor, consagre a Deus tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Não esqueça, tema o Senhor e sirva a Ele fielmente, de todo o coração. Pense em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por você. Eu queria orar com você, por mim,
pelo mundo, por todos nós nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos aí agora na sua casa. Não deixe que nada tire sua atenção. Segure aí na mão de quem você quiser. Ou se você não quiser segurar na mão de ninguém agora, porque é o seu momento com o Senhor. Comece a falar com Ele. Onde é que foi que o seu temor enfraqueceu? Qual foi o momento da sua vida que você identifica que o temor a Deus foi embora? Eu queria te dizer, ainda é tempo para você recuperar o seu temor a Ele. Em nome de Jesus, respeite-o, adore-o, somente a Ele, porque Ele é amigo dos que o temem. Ele lhe ensina sua aliança. O seu reino é inabalável. Sirva Ele, viva o Evangelho, pois quem vive prega, e é a melhor forma de viver, de falar, melhor dizendo, é viver. Seja fiel e pense em Deus e suas maravilhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, a tua palavra nos revela excelentes atitudes para a nossa vida. E a minha oração, meu Deus, é que o teu Espírito complete esta palavra, mas que todos que estão ouvindo, que vão ouvir, Senhor, possam reconhecer que tem faltado temor, que tem faltado, meu Deus, a alegria de te servir, que tem faltado, meu Deus, fidelidade, que tem faltado, meu Senhor, pensar nas coisas boas e agradáveis que só o Senhor faz, considerar as grandes coisas que o Senhor já fez. Tem faltado isso para a humanidade, tem faltado isso para a igreja. Deus, que seja um tempo onde nós venhamos a nos arrepender, conforme já foi aqui, ó Deus, ministrado pela tua filha, que seja um tempo de arrependimento, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo onde nós possamos nos reinventar, Senhor, que a humanidade deseje se reinventar, que a igreja deseje se reinventar, que as famílias, que a sociedade, Deus, que crise de identidade que o ser humano está vivendo. Pai, que todos venham ter sede e fome da tua palavra, da tua justiça. Ó Deus, em nome de Jesus. E este nome que está acima de todo nome, faz nós crermos no amanhã. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas que a nossa esperança não seja somente nesta vida, mas também, Deus, naquela que o Senhor guarda para nós. Existe uma realidade hoje, Senhor, e nós não podemos nos esquivar dela. Nós não sabemos, ó Deus, quem irá superar essa situação. Ainda, meu Deus, que alguém que tenha muito temor e amor ao Senhor, tremor e temor, venha até vir a óbito. Meu Deus, a tua palavra nos traz algo tão maravilhoso. Assim como o Senhor Jesus chegando ali, ouvindo a notícia de Lázaro, que Lázaro havia morrido, na mesma hora ele respondeu: ele não está morto. Porque ainda que morremos com Cristo, nós viveremos eternamente. Meu Deus, que toda angústia, que todo desespero, seja qual for a área da vida dos meus irmãos, dos amigos que estão ouvindo esta palavra, todas as áreas das nossas vidas sejam visitadas pelo teu Espírito e que nós venhamos descansar no Senhor. Tudo está se cumprindo, tudo vai se cumprir, mas nós queremos, ó Deus, crer no amanhã.
Ah, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a nossa oração, Senhor. Amém. Eu queria ainda ter um momento com você num aplicativo chamado Zoom. Eu e você, nós vamos encerrar essa celebração aqui, este culto. E você que tem esse aplicativo Zoom, eu queria te chamar para a gente poder conectar, tá bom? E nós vamos fazer um momento de oração. Ah, pastor, eu não tenho, eu não quero instalar. Tudo bem. Eu queria então te convidar a você mandar um zap para mim. Pastor, essa palavra falou comigo, esta palavra não falou nada comigo, mas eu me lembrei de algo. Eu queria que você compartilhasse algo do Senhor. Mande um zap, ore, ou se você puder, participe conosco agora da sala de oração no aplicativo Zoom, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, uma ótima semana. Em nome do Senhor Jesus, escolha ter essas excelentes atitudes para a sua vida. Nós vamos encerrar aqui cantando. Agradeço aos irmãos Davi, Alessandra e Jarbas que se disponibilizaram a estarmos juntos aqui para prepararmos este culto, cultuarmos em primeiro lugar o Senhor, mas também compartilharmos com todos que estão aí conosco. Me lembrei aqui agora de alguns pedidos de oração. Queria que você orasse pela Cíntia, filha da Lemira, né? Por favor, lembre dela, da Yasmin, do pastor Ismael Ferreira, se encontra num momento muito desafiador. Se você puder orar por essas vidas, tá bom? Nós vamos encerrar louvando o Senhor, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos adorar o Senhor? Deus enviou Jesus, seu Filho, para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu,
com você e com a sua família mais uma vez, para todo sempre. Amém. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.